Mano, boa tarde. Queria começar te pedindo, claro, uma avaliação da partida do Internacional hoje contra o Flamengo. E a gente citou, e você também citou na última coletiva, aquela questão da virada de chave. Era a vitória que precisava para essa virada de chave ou a atuação de hoje da equipe também te convence que essa chave acabou sendo virada após essa vitória de virada contra o Flamengo? Bom, boa tarde a todos. A questão da virada não é sempre ou só pela atuação. A questão da virada é pelo ambiente, né? Porque na medida em que, às vezes, você vai jogando bem, e até como fizemos isso em outros jogos, e não alcança o resultado, sempre se cria um clima, né, de que falta algumas coisas, e até falta. Mas, na medida em que acontece, como aconteceu na Libertadores, e como aconteceu hoje, o torcedor passa a entender bem o papel dele, a importância dele para ajudar a equipe nos momentos mais difíceis. E já usamos muito desse ambiente no ano passado. Fomos o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E você é o mandante porque o estádio vem junto, o estádio te ajuda num jogo como esse, né? Hoje, a gente sabe que, na grandeza de um jogo como esse, qualquer um pode ganhar numa bola. Como ganhamos nós, eles podiam ter ganho um pouquinho antes, quando cabeçaram no poste, ou concluíram a bola no poste, foi minutos antes, né? E o que faz, geralmente, a diferença é exatamente o torcedor que apoia, que dá força para o time que já está cansado, faz você acreditar até a última bola. Na verdade, o que nós estávamos nos referindo era isso, tá? Acho que a gente sabia da dificuldade do jogo, a gente sabia da qualidade do adversário. Eles tiveram muitos momentos bons, até melhores do que nós tivemos alguns melhores do que eles, mas nós tínhamos certeza absoluta, e eu acho que o grande entendimento da equipe, como nós poderíamos tentar ganhar o jogo do Flamengo. E foi assim que ganhamos o jogo do Flamengo, né? Contundência, disputa, marcação, entrega dos jogadores, né? Porque um time que joga e que tem a qualidade como o Flamengo tem, ele, quando perde a bola, ele te dá possibilidades de você sempre rapidamente chegar ao gol deles. E a equipe, entendendo isso, se comportou dessa maneira, e penso que podemos fazer melhor. Penso que podemos fazer melhor. Tivemos, em determinados momentos, alguns erros de transição, em que a jogada da escolha era melhor, né? E à medida em que essa confiança volta e que o ambiente passa a ser um ambiente positivo, certamente essas escolhas serão melhores ainda e nós vamos aproveitar melhor as oportunidades contra um grande time como foi o Flamengo hoje e pela qualidade do seu elenco. Boa tarde, Mano. Parabéns pela vitória. Mano, parece que hoje aconteceu aqui aquilo que pode ser considerado um conjunto, o combo de tudo que se cobrou do Inter até agora, sabe? Teve um adversário extremamente qualificado, uma atuação de muito bom nível, o resultado que veio da maneira como você descreveu, um resultado de entradas em campo, de jogadores que você utilizou, assim, um resultado de elenco que, por vezes, não tinha acontecido nesse ano. O Maurício, agora já estamos querendo perguntar por que o Maurício não é titular sempre. Outros foram pedidos. Então, hoje houve um Inter que a gente não tinha visto por esse conjunto de fatores. Muito bem. Como fazer, Mano? Eu cito até o Jean Dias, que foi importante na jogada ali, a participação dele, sabe? Isso acontecia muito no ano passado. Quando tu tinhas, por exemplo, o Pedro Henrique, era uma opção que tu tinhas. Então, tudo do Inter hoje aconteceu como foi cobrado até agora. Como fazer para que esse jogo de hoje ele não se torne, até porque a competição está começando, o Inter está, no momento, aqui numa vice-liderança, como fazer para que não se torne uma exceção, um flashback do ano passado e que se torne a regra para o decorrer, não só do Brasileiro, mas também da Libertadores? Eu acredito muito em trabalho. Sempre pautei aquilo que defendi aqui para vocês, em qualquer circunstância, de que o trabalho
faz os jogadores médios crescerem, o conjunto e a organização da equipe faz os médios ficarem melhores. O que, na verdade, também é importante ressaltar, que eu começo a ter alternativas para mexer na equipe, e essas alternativas significam acréscimo. Quando você tem o Maurício para entrar, você sabe que você tem qualidade no banco para entrar e que ele pode ser decisivo para uma realidade de jogo. Quando você tem novos jogadores que chegaram, como o Jean, que dá uma alternativa de velocidade pela beirada, você pode ter não só a beirada, porque ele também vai para dentro do campo e sabe fazer o movimento por dentro do campo para criar dúvida para o adversário. Na medida em que nós vamos melhorando, e melhoramos o elenco com os acréscimos, eu vou ganhando mais alternativas. À medida em que vão entrando jogadores que realmente, quando os outros estão desgastados ou para uma situação diferente do jogo, eles podem entregar aquilo que a equipe precisa, vamos crescer e vamos fazer não só de algo... vamos fazer de algo mais constante. Nós tínhamos 2 rodadas terríveis para iniciar o Campeonato Brasileiro. Nós tínhamos uma estreia em Fortaleza, onde é muito duro jogar, e fomos lá e já fizemos um bom jogo em Fortaleza. Tínhamos um segundo adversário, que é o Flamengo, que você sabe que é grande, joga em qualquer lugar do país, e fizemos a vitória que fizemos. Então, vamos entender que, em determinados momentos, vamos enfrentar outro tipo de equipe, com outra proposta. Com essa proposta aí, você já conhece o nosso time de cor e salteado, como ele se comporta, que resposta ele sabe dar. Fizemos isso contra todos os grandes adversários no ano passado e até entregamos mais. Tá? Mas vamos ter equipes que vão vir aqui um pouquinho diferente, com linhas mais baixas, vamos ter que ter outras soluções. Eu tenho certeza que, com a confiança, a equipe vai ganhando esse crescimento que precisa para enfrentar todo mundo. Mano, hoje, aqui na frente, você começa a escalação com o Johnny e o Gustavo Campanharo no time titular. E o Campanharo, ele tem uma atuação como esse primeiro volante que dá essa sustentação para o seu jogo hoje, e também a segurança na defesa. Queria uma avaliação sua sobre a atuação dele, e porque foi um jogador de pegada em certos momentos que o jogo exigiu isso também. Sabe que Campanharo, quando saiu do Brasil, era um meia, e nós só tínhamos conhecimento dele como meia. Quando nós fomos observar, porque surgiu a oportunidade de trazê-lo, nós vimos outro jogador. E gostamos muito do que vimos, exatamente porque ele dá, além da pressão na bola, do entendimento de ocupação do espaço antes da ação acontecer, porque ele antevê, ele tem essa capacidade de antever, ele dá uma qualidade muito boa no início da construção da jogada. Então, o futebol tem muito isso, os volantes hoje são armadores, os meias recebem muita marcação, então você tem que sair de trás já com uma qualidade de jogo melhor. O segundo tempo nosso, talvez os 15 minutos do segundo tempo, foi o melhor Inter do jogo, onde a gente conseguiu fazer bem aquilo que eu acho que a equipe tem capacidade de fazer como um todo. Eu acho que todos estão de parabéns, todos se entregaram muito. A gente tem aí uma novidade, que é Igor Gomes na lateral, um jogador de força que deu esse acréscimo para a equipe no momento que a gente precisava muito, porque a gente não tinha outra solução. Então, a gente vai vendo, Wanderson voltou a crescer, Pedro é um jogador agudo sempre, né? Alemão, muito esforço, muita entrega, às vezes a bola briga um pouquinho, mas compensa, entrega aquilo que a gente precisa como comportamento. Luiz logo vai ter capacidade para entregar esse comportamento também. Luiz está muito parecido com a chegada de Alan Patrick no ano passado. A gente tem que passar por esse processo, nós vamos passar, trabalha muito, é profissional, tem muita qualidade. Então, vamos seguir assim, trabalhando, que todo mundo vai sair ganhando.
Mano, ainda nessa linha do que o Paulo Nunes falou, do Campanharo, ele te dá uma segurança até mesmo para o Igor, e tanto o Igor quanto o René. Eu falei do Igor, chamado o antigo overlapping, que ele vai na linha de fundo, conseguiu cruzar. Essa vitalidade tu teve tanto na direita quanto na esquerda, muito por conta desse meio campo com o Campanharo ali na frente? Os lados de uma equipe só conseguem chegar na frente se o meio campo não perde a bola. O meio-campo dá segurança para você chegar. Se toda vez que você começa a transição, ou começa a construção de jogada, você começa a perder a bola no meio-campo, o lateral fica no meio do caminho. Além de não conseguir chegar na frente porque não dá tempo, ainda toma a bola nas costas, aí não vai mais, perde a confiança. Então, realmente, o que sustenta a passagem boa de laterais, e até René voltou a passar, né? Você vê que essa é uma confirmação disso que eu estou falando. Fizemos uma jogada muito boa, que René entrou pelo lado e poderia ter feito o gol também no início do segundo tempo, porque a equipe dá essa qualidade de jogo por dentro, que é fundamental. Mano, aqui, queria uma avaliação sua em relação aos 3 atacantes, né? Nos últimos jogos você tem jogado com esses jogadores, com o Wanderson pelo lado esquerdo, Pedro Henrique pela direita, hoje com o Alemão na camisa 9, você chegou a citar a questão física até do Luiz Adriano, mas queria uma avaliação do que esse esquema tem lhe mostrado, se você tem gostado das atuações desse trio, ou se você pretende voltar com o Maurício pelo lado direito e ter que fazer uma opção entre o Pedro Henrique e um centroavante. Pois é. O treinador só pode escalar 11, né? Então, às vezes, você tem que deixar alguém fora. E um time, para fazer campanha no Campeonato Brasileiro, ou ainda mais 2 campeonatos, como estamos jogando nós, tem que ter elenco. Tá? Então, você tem que rodar, você tem que tentar encaixar, às vezes, para um jogo uma realidade, para outro jogo outra. O que se colocou para hoje na nossa visão? A gente já tinha informação que o São Paulo ia vir com linha de 4. Ele obedece às suas decisões, mais ou menos, em cima do que ele viu do adversário. Ele sabia que a gente ia jogar com 3 atacantes, ele iniciou com linha de 4. A gente também sabia que o Flamengo tem muita qualidade de jogo e seu treinador valoriza muito a posse, trabalha muito isso e ia nos empurrar mais para trás, não tinha jeito. Quando você recupera muito atrás a bola, você chegar lá na frente, você tem que ter jogadores de velocidade para transportar a bola, senão você não consegue chegar. Então, a escolha foi porque nós precisávamos muito da velocidade desses dois transportando a bola sempre para o lado, ou com o Wanderson ou com o Pedro. E foi isso que a gente fez. Tá? Então, para outras situações, vai ser mais importante uma armação de jogo mais por dentro, criar dificuldade para o adversário identificar se Alan Patrick vai ser mais ou se Maurício vai, como já fizemos outras vezes. Acho que a tendência é a gente ir variando de acordo com aquilo que nós entendemos que seja melhor para a equipe sempre, que esse é o objetivo do treinador. Mano, desde que tu chegou aqui, tu tens uma característica de tentar recuperar jogadores, né? Por exemplo, o Rodrigo Dourado, os jogadores que antigamente estavam aqui, por exemplo, e saíram pela porta da frente, como tu até gosta de mencionar às vezes. Tu tem o Johnny, que teve um segundo semestre de 2022 em destaque. E hoje, talvez a torcida é o que pega mais no pé ainda do Johnny, né? Como tu pretende recuperar esse jogador para ele ter o destaque que ele teve, né, no ano passado? E eu queria que tu falasse também sobre a questão do mental, porque faz 2 jogos que nos 47, 48 o Inter vai lá e vence o jogo. E no início da temporada estava naquela coisa, né, de finalzinho do primeiro tempo tomava um gol, finalzinho do segundo tempo tomava um gol. Como é que tu trabalhasse essa questão mental, principalmente dos jogadores? Bom, vamos primeiro falar de Johnny. Acho que é importante o torcedor entender que ele é parte importante na confiança que passa para os jogadores, ou o contrário. Né? Claro que a confiança de Johnny caiu, óbvio. Né? Você vê que ele está abaixo do que ele pode render. Tivemos uma conversa essa semana, eu e ele, mostrei isso para ele. O caminho sempre nessa hora é simplificar mais, porque você simplificando mais, você começa de novo a recuperar a confiança. Hoje já fez um jogo melhor. Tá? E era muito importante Johnny estar ali, porque naquele setor jogava, ao meu ver, um dos principais jogadores do adversário, chamado Gerson. Você não podia deixar esse jogador jogar livre, porque ele decidiria o jogo, e depois baixou para primeiro volante e quase decidiu transportando a bola quando já era num segundo momento do jogo.
Então, era importante ter um jogador ali. Às vezes, essas questões passam, né? Por preferência só dele. Não, não é por preferência. Eu precisava de um jogador ali naquele lugar, um jogador de força física, para enfrentar um outro jogador de força física que transporta a bola. Você tem que equiparar. Tá? Então, ele fez bem esse primeiro papel e vai crescer e vai retomar como todos os outros, né? E esse é um dos papéis do técnico. Tá? A outra questão esses dias eu até tinha feito uma frase que, quando a gente não está ganhando, sempre se leva a frase para o lado negativo. Eu disse que a gente tinha tomado um gol no último minuto porque a gente estava atacando demais. E alguém disse que eu não queria que a equipe atacasse. Não é isso. Um jogo como esse aqui se decide numa bola como se decidiu a bola porque a gente estava bem postado. Se a gente não está bem postado, a gente toma o segundo gol. A gente perde o jogo de novo. Na ânsia de querer atacar errado, de maneira errada, você não pode tomar um gol no último minuto, porque se o empate já não é a 7ª maravilha do mundo, a derrota é muito pior. Tá? Então, é isso que eu conversei com os nossos jogadores, a maturidade do time, para ele entender situações. Nesse momento, você vai ganhar o jogo numa bola escapada, como nós conseguimos escapar. E aí está o mérito da equipe passar a entender isso melhor. Eu chamo isso de maturidade. Cada equipe vai se construindo, vai sofrendo com o que aconteceu lá atrás, de ter tomado o gol no finalzinho, para poder também ter a felicidade de fazer, em 10 dias, 2 gols nos últimos minutos. Mas meu coração não está tão forte assim, então vamos ter que resolver esse assunto de maneira mais rápida. Logo no começo do ano, mano, eu até te questionei, tu precisava resolver um jogo, eu olhava no banco, era só gurizada. Hoje tu falou da qualidade. O Inter começa a ter mais qualidade no banco de reservas. Tirou o Maurício, que entrou e resolveu o jogo. Tu vem para uma semana importante. Tem um jogo quinta-noite, que é uma decisão, um jogo de alta tensão, e joga domingo no Beira-Rio. Como tu vai trabalhar esses 2 jogos a partir de agora com a questão de grupo? Talvez não consiga repetir o mesmo time e os 2 jogos. Primeiro jogamos quinta. E vamos levar certamente o que acontecer na quinta-feira para domingo. Não se separa, não consegue se separar as duas coisas. Mas, certamente, 2 ou 3 jogadores que vão iniciar na quinta não vão estar iniciando no domingo, porque já vem com um acúmulo de jogos bastante grande. Temos o Alan Patrick, que vem com uma média muito acima dos outros. Temos o René, que voltou de lesão e também fez uma sequência uma atrás da outra, né? Mas já temos Lara, que está bem, e já vimos Maurício aí entrar muito bem, e pode entrar na função de Alain. Então, acho que a equipe vai solucionando os seus problemas, e com vitória sempre é muito mais fácil. Mano, tu falou sobre cada jogo exigir uma coisa do Inter, e o Flamengo, todo mundo sabe, é um time que valoriza a posse de bola, que coloca o adversário para trás, mas que também deixa alguns espaços para o contra-ataque. O Inter se deu bem nesse contexto hoje, já se deu bem em outros momentos contra adversários assim, mas quando enfrenta times que vêm fechados no Beira-Rio, tem um exemplo recente do CSA, tem mais dificuldade. Tu concorda que é bom para o Inter enfrentar adversários que o ataquem? Olha, eu penso o futebol de maneira completa. Você tem que ter soluções para os problemas que estão na sua frente. No passado, quando iniciamos o Campeonato Brasileiro, também tínhamos a sina de perder jogos para times da parte de baixo da tabela, sempre no Beira-Rio. Aconteceu contra o Avaí, daqui a pouco aconteceu mais uma vez, e depois ganhamos todos os jogos das outras equipes. A equipe vai aprendendo, vai melhorando, vai se construindo, e tem que ter soluções para tudo, né? Às vezes eu acho muito engraçado, as pessoas dizem, vamos fazer um jogo propositivo. Fala para o Flamengo que nós vamos fazer um jogo propositivo. Qualidade que eles têm, tudo que eles fazem, quase que inevitavelmente eles vão propor mais tempo do que nós. Então, nós temos que ter o entendimento de que esse jogo vai ser jogado de outra maneira. Quando for o contrário, nós vamos fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer. Tudo bem, mano? Parabéns pela vitória. Obrigado. Saindo um pouco do tema do jogo, porque eu acho que é um tema que a torcida quer saber. O Inter teve uma saída repentina, surpreendente no meio da semana, que foi do Mário Fernandes, né? Eu queria saber até onde deu para situar, para conduzir essa situação. O
que foi feito por parte do clube, se o clube fez o que podia para manter esse jogador e recuperar, como o Ernest falou na pergunta, e também a importância de já ter achado alguém para essa posição rapidamente, que foi o Igor Gomes, né? Sim. Fez todo o possível. Mário sai do Internacional de maneira muito correta, muito transparente, muito limpa. Partiu dele e a gente tem que exatamente entender como os processos são. E talvez até esse crescimento de Igor tenha levado ele a tomar a decisão que tomou. Porque às vezes você chega com uma aspiração de ser o primeiro, daqui a pouco você começa a olhar, não é o primeiro, daqui a pouco você já não é mais o segundo, então você também avalia pessoalmente as condições, tá? Eu acho que quem trabalha muito tempo fora do Brasil, quando chega no Brasil, leva um susto. Mário também levou um susto. São questões de valores, às vezes, de educação, de falta de educação, que assusta muito todo mundo, porque a coisa aqui tá feia. Qual?